aqui, pessoal, ó, já trabalhei a volta toda aqui do meu corpinho, tá? A única diferença, a única modificação que eu tive foi que da marcação do aumento para baixo, eu tive aqui nesse meio 4 correntes e não 5, mas continuei com as 5 correntes aqui, ó, nas laterais. Então, a única diferença aqui no trabalho foi essa, que nessa parte da marcação do aumento para baixo, aqui no meio eu tenho 4 correntinhas, tá? O resto ficou tudo igual, 5 correntes aqui, 5 correntes aqui, e no meio eu fiquei com 4. Trabalhei a volta toda assim. Então, aqui agora eu vou começar a trabalhar na minha cor marrom mesclado. Eu já cortei meu fio, já arrematei. Aqui, ó, observem essa parte aqui que não tem os aumentos, tá? Seguiu reto, não tem aumentos nunca nessa parte. Em qualquer coruja que vocês forem trabalhar, essa parte aqui não vai ter aumentos, tá, pessoal? Porque senão vai franzir o trabalho. Então, assim, pessoal, eu quero pedir perdão para vocês quanto à edição dos vídeos. Quem me conhece aí já de muitos anos, os amigos aí do SOS, que estão acompanhando aqui a minha luta durante esses anos, sabem da minha dificuldade. Para aqueles que são novos aqui no canal e estão chegando agora, quero pedir perdão para todos. Para quem está chegando agora não conhece as minhas dificuldades, de como é difícil eu estar fazendo os vídeos. Eu fiquei um tempo afastada, fiquei um ano afastada, tentei voltar a gravar, não consegui. Fiquei, acho que mais um ano e pouco sem gravar. Eu não tinha condições mesmo financeiras de comprar um celular bom para estar gravando, muito menos uma câmera. Agora, graças a Deus, eu consegui comprar esse celular que é maravilhoso. Porém, pessoal, a edição dos vídeos é difícil eu estar montando os vídeos, né? Tem muita gente que não sabe, acha que eu gravo o vídeo direto e jogo direto. Não é assim. Eu tenho que ir gravando as partes, eu tenho que depois juntar tudo num aplicativo, para esse aplicativo editar o vídeo e ficar um vídeo só. Então, essa parte para mim, gente, é muito difícil. Os amigos aí de longa data que me conhecem sabem das minhas dificuldades. Eu voltei com os vídeos e estava tentando fazer uma edição diferente, uma edição mais bonita ali dos vídeos, todo um diferencial que deixasse o vídeo um pouquinho mais bonito. A qualidade tá ótima porque o celular é muito bom. Porém, na hora de juntar tudo essas partes de vídeo e editar e fazer um vídeo só, é que é a minha dificuldade. Porque assim, a gente tem um computador, mas ele é muito velhinho, muito antigo. A gente tentou, eu e meu esposo, editar os vídeos pelo computador, mas o computador ele é tão antigo que ele não permitiu o carregamento dos vídeos. Ele chegou numa hora lá que ele travou. Tá, gente? Eu não sei explicar isso pra vocês, que eu não entendo essas modernidades, essas tecnologias. Mas enfim, então eu dependo tudo de aplicativo no celular. Então, assim, faz tempo que eu queria vir com a versão canhoto, mas eu não sabia como tá fazendo. Agora, graças a Deus, eu encontrei um aplicativo que me permite fazer isso. Então, daqui em diante, todos os vídeos que eu fizer vai ter a versão canhoto, porque eu sei que tem muita gente canhota, até mesmo no meu grupo, que tem dificuldades, né? Porque a gente que é destro, olha o trabalho feito no canhoto, a gente se perde totalmente. A mesma coisa o canhoto olhando o trabalho do destro. Então, eu consegui trazer essa versão canhoto, todos os meus vídeos vai ter daqui em diante. Os vídeos que ficaram para trás, que eu fiz para trás, pessoal, eu não tenho como fazer mais a versão canhoto, infelizmente eu não tenho. Porque assim, eu gravo os vídeos, as partes de vídeo, depois é jogado no aplicativo para editar tudo em um só. Então, conforme eu trabalho e eu mando para o YouTube esses vídeos já editados, eu apago aqui no celular para não encher muito aqui. Mesmo que o celular é bom, eu tenho que estar mandando para o YouTube e estar apagando aqui no celular. Então, que nem o Jardim Secreto, eu já não tenho mais esse vídeo. Eu até poderia conseguir pelo computador, né? O meu esposo poderia conseguir lá, não sei como que faz lá, que abaixa no computador. Mas é aquela história, o computador não permite mais o carregamento dos vídeos, ele não está fazendo isso, né? Por ele ser muito antigo. Então, eu dependo tudo do celular, tudo é montado e editado pelo celular. É bem complicado, não é fácil, é demorado. Então, assim, eu queria poder trazer a versão canhoto de todos os vídeos que eu tenho, mas infelizmente, como eu não tenho mais esses vídeos na minha galeria, no meu celular, eu não consigo. Então, vocês me perdoem por isso, mas daqui pra frente, daqui em diante, vou estar trazendo a versão canhoto em todos os vídeos que eu fizer, porque agora eu tenho um aplicativo que me permite fazer isso. Porém, eu não tenho mais aqueles vídeos anteriores na minha galeria, então eu não tenho como fazer versão canhoto deles, tá, gente? Mas daqui pra frente sempre vai ter.
Então, eu tô procurando melhorar cada vez mais e mais os meus vídeos para vocês conseguirem realizar o trabalhinho aí na casa de vocês. Então, vocês me perdoem se ficou alguma coisa a desejar, se tá ficando alguma coisa que vocês não estão conseguindo entender, pode me procurar, gente, no meu particular. Quem me conhece sabe disso, eu nunca deixo de responder ninguém. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque é bem corrido aqui gravar, fazer encomenda e tudo, mas não deixo de responder ninguém. Qualquer dúvida, me procurem. Se for preciso, passo o WhatsApp, a gente conversa pelo WhatsApp, eu ajudo, eu explico com o que for preciso. Tá bom, pessoal? E daqui pra frente, se Deus quiser, eu quero trazer edições cada vez melhores e melhores e melhores para vocês estarem acompanhando em casa e estarem conseguindo realizar o trabalho de vocês. E agradeço a todos os amigos e amigas que estão inscritos no meu canal. Obrigado a todos, gente, pelo carinho de vocês, pela compreensão. Tem muitos amigos que sabem da minha luta, a dificuldade que eu tenho de estar colocando os vídeos aqui no YouTube, de estar fazendo todo esse processo de edição, de montar, disso e daquilo, para poder chegar o vídeo aí para vocês. Então, quem já acompanha meu trabalho sabe como é demorado, como é exaustivo. Pra mim, tá fazendo tudo isso sozinha, porque eu não tenho só que gravar. Eu tenho que gravar, montar, editar, tudo no aplicativo. Então, é demorado, é complicado, mas eu faço isso de muito bom coração, pessoal. E quero cada vez mais fazer melhor e melhor e melhor pra vocês. Então, me perdoem se ficou alguma coisa a desejar pra trás. A versão canhoto que eu não posso fazer mais, porque eu não tenho mais os vídeos. Mas daqui pra frente, eu vou estar trazendo a versão canhoto em todos os meus vídeos, tá? E agradeço a todas as amigas do SOS, do Grupo Maravilhas em Crochê, os amigos que estão se inscrevendo aqui do meu canal, os amigos novos, sejam muito bem-vindos. E tô aqui, gente, para o que vocês precisarem. Qualquer dúvida, pode me chamar, tá bom? Agradeço o carinho enorme de todos vocês, que Deus abençoe muito todos vocês. Beijo no coração de vocês. Então, agora, ó, pregar o pau aqui na corujona. Então, assim... Aqui agora eu vou entrar com a cor marrom mesclado e vou fazer um outro trabalho diferente. Então aqui, pessoal, ó, já iniciei o trabalho nesses lequinhos onde eu não tenho aumento. Então agora eu vou trabalhar o lequinho normalmente, tá? Eu não vou pegar mais em relevo. Eu vou fazer aqui dentro desse espacinho os meus 3 pontinhos altos, 2 correntes de separação e os 3 pontinhos altos novamente. Eu vou ver agora se eu vou precisar de correntes pra vir aqui pro outro lequinho, ó. Eu vou fazer aqui 2 correntinhas e vou ver se não vai franzir o meu trabalho. E já vou vir direto, ó, aqui dentro. Então, a partir dessa carreira agora, independente se vocês forem continuar com a mesma cor que vocês estão usando ou forem mudar aqui o fio, é assim que a gente vai trabalhar. A não ser que vocês subam o trabalho diferente, aí com os lequinhos tradicionais, ou só com aqueles lequinhos em relevo que eu mostrei pra vocês. Aí fica a escolha de cada um. Então, aqui eu vou trabalhando e vou olhando se 2 correntes vai franzir aqui o meu trabalho. Se não for franzir, tá certo. 2 correntes. Já passo aqui, ó, dentro do espacinho do outro leque. Aqui eu já não trabalho mais aqueles pontinhos em relevos. Então, aqui agora eu venho com o lequinho tradicional, as 2 correntes. Novamente, aqui os 3 pontinhos altos. E já vou passar pro espaço do outro lequinho. Então, aqui eu vou trabalhar todos os lequinhos dessa maneira, tá? Vou trabalhar assim, ó, os lequinhos da maneira tradicional aqui dentro, com as 2 correntinhas de separação. Vou adiantar e volto mostrando. Então, aqui, pessoal, cheguei no fim aqui da minha carreira, dos lequinhos aqui, ó. Essa parte onde eu não tenho os aumentos. Aqui são aquelas correntes que eu falei pra vocês, tá? Antes aqui de começar esse trabalho. Então, a partir daqui, eu vou começar a trabalhar assim, ó. Aqui eu tinha aquelas 5 correntes, né? Vocês se lembram que eu trabalhei lá embaixo 3, depois eu trabalhei 4, depois 5 e vim só com 5. Então, aqui eu fiz esse último lequinho, eu continuo com as 5 correntes, porém, agora eu trabalho um ponto alto em cima de cada pontinho da base do leque, 2 pontinhos altos dentro do espaço do leque, 2 correntes, novamente 2 pontinhos altos, formando aqui o lequinho, e desci aqui com os pontinhos altos, um ponto em cima de cada ponto aqui do lequinho da base da carreira anterior. Então, aqui agora eu vou trabalhar assim.
Eu terminei aqui, ó, esse último pontinho que eu trabalhei, eu vou descer nessa corrente, ó, nesse cordãozinho de correntes, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, vou fazer 5 pontos altos aqui dentro e vou ver se fica bom. Vamos ver como vai ficar. Fiz 5 pontos altos aqui. Vamos ver se eu vou precisar de mais pontos. Eu vou colocar mais um, pessoal. Vou dar uma puxadinha aqui, vou colocar mais um, vou ver se vai ficar legal. 6 pontinhos altos dentro desse espacinho de corrente. Agora, eu vou vir aqui, ó, bem no meio aqui da corrente, aqui, ó. Vou entrar dentro da corrente e vou prender com um ponto baixo. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar dessa maneira. Vou laçar aqui a minha agulha e já vou vir pro próximo espacinho, ó, de correntes e vou repetir aqui os 6 pontinhos altos e vou trabalhar aquele lequinho lá do outro lado da mesma maneira que eu trabalhei aqui o primeiro, tá? Então, vai ser um ponto alto em cima de cada ponto de base do leque da carreira anterior. Então, vou fazer aqui 6 pontos. E aqui, ó, fiz os 6 pontinhos, eu já vou direto aqui, ó, laço a agulha, vou direto em cima desse primeiro pontinho aqui, ó. Então, aqui eu já começo trabalhando um ponto alto, novamente outro ponto alto, um ponto em cima de cada ponto aqui, ó, do leque da carreira anterior. Venho aqui dentro do espaço do lequinho, 2 pontinhos altos. 2 correntinhas, 2 pontinhos altos, e novamente eu vou trabalhar um pontinho alto em cima de cada pontinho aqui da base da carreira anterior, ó. Venho aqui em cima, um pontinho alto, venho no outro ponto, um ponto alto, e outro ponto alto aqui, ó. E novamente eu vou descer dentro desse cordãozinho aqui de correntes, eu já laço a agulha e venho direto, fazendo aqui os meus 6 pontinhos altos. Então, pessoal, eu vou trabalhar e vou observar como tá ficando o meu trabalho. Eu tenho que abrir o meu trabalho todinho na mesa, olhar como que tá ficando. Se vai repuxar, se vai franzir, se essa quantidade de pontos que eu estou colocando vai ser suficiente para o que eu quero aqui no meu trabalho. Então, sempre, pessoal, abram o trabalho mesmo, abram todo o trabalho na mesa e observem como está ficando, tá? Dessa maneira, a gente vai vendo o que o trabalho da gente está pedindo. Porque não adianta a gente pregar o pau e fazer tudo até lá no final e depois, quando a gente abrir o trabalho, deu defeito. Então, assim, a cada pedaço que eu trabalho, eu abro todinho o meu trabalho e observo se está bom, se os pontos estão sendo suficientes, se eu tenho que fazer modificações. Então, vai ficando assim, ó, dessa maneira, tá? Então, eu vou trabalhar um pedaço aqui do meu trabalho, vou fazer uns 5, 6 motivos para ver como que vai ficar. Vou abrir e vou ver como que vai ficar, ó. Aqui, novamente, um pontinho alto ó, em cima de cada ponto do leque da carreira anterior, os 2 pontinhos aqui no meio, aqui 2 correntes, novamente os 2 pontinhos altos aqui no meio do lequinho. Novamente, eu vou descer aqui, ó, um ponto alto em cima de cada ponto do leque da carreira anterior. E, novamente, eu vou chegar dentro da minha cordinha aqui do espaço da correntinha. E, novamente, eu vou laçar a agulha e vou descer direto aqui dentro, fazendo 6 pontinhos altos. Então, assim, gente, sempre que vocês trabalharem aí uma quantidade de motivos, abram o trabalho e observem como está ficando. Então, aqui eu vou trabalhar mais esse motivo e já vou abrir o meu trabalho e vou ver como ele tá ficando. Assim, eu vou ter ideia se eu vou precisar aumentar ou tá fazendo alguma modificação. Já venho aqui direto dentro do outro espacinho da corrente e começo aqui novamente os meus 6 pontinhos altos. Então, vai ficando assim, ó. Aqui, eu tenho a união desses pontos, ó, bem aqui no meio.
Então, eu vou trabalhando assim. E vou ver depois se vai ficar legal aqui, se vai precisar fazer alguma modificação. Então, eu vou fazer os 6 pontinhos aqui desse lado. E vou já subir direto em cima aqui, ó, desses pontinhos altos do leque da carreira anterior. E vou trabalhar aqui um ponto alto em cima de cada pontinho aqui da base. Novamente, aqui dentro, ó, os 2 pontinhos altos, as 2 correntinhas e os 2 pontinhos altos. Então, agora, eu vou abrir o meu trabalho e vou observar como o meu trabalho está ficando. Então, assim, pessoal, aqui, ó, eu tô observando que o trabalho tá ficando reto, tá ficando certo, ó. Tá ficando com o efeito que eu queria que ficasse. Ele tá ficando bem abertinho aqui, ó, essa carreira anterior aqui das correntes. E daqui pra lá eu vou descer trabalhando dessa maneira que eu expliquei pra vocês, tá? Quando eu chegar lá da minha marcação pra baixo, eu vou fazer a observação se eu vou ter que modificar alguma coisa ali ou não. Mas, eu acho que agora a volta toda vai ser assim. Mas, conforme for havendo aqui as modificações, eu vou estar explicando tudinho pra vocês. Então, assim, abram o trabalho na mesa e façam a observação se está ficando legal, se está ficando certinho, se está exigindo maior quantidade de pontos, tá? Ou se está exigindo que tire os pontos. Então, aqui, pessoal, o meu tá ficando bom, tá ficando certo, ó, tá? Então, aqui, eu vou dar sequência, vou continuar toda a volta fazendo dessa maneira e volto em seguida falando pra vocês se houve modificação ou não depois ali da minha marcação. Então, assim, pessoal, já trabalhei a volta toda, ó, dessa maneira aqui, como eu expliquei pra vocês. E lá da diminuição, da marcação da diminuição pra baixo, não houve modificações, tá? Trabalhei do mesmo jeito, 6 pontinhos altos aqui, ó, em cada espacinho de corrente. Cheguei aqui no final, ó, a mesma coisa, tá? Igual do outro lado, ó. Então, aqui, nessa carreira anterior, ó, reparem que eu trabalhei aqui, ó, o lequinho, as 5 correntes, e já comecei a trabalhar aqui, ó, ponto alto em cima de cada ponto da base, e desci aqui trabalhando os pontinhos altos pegando a corrente. Então, aqui, ó, a mesma coisa, tá? Eu vim trabalhando, cheguei aqui, ó, no último lequinho, ó, vim direto com os pontos altos aqui em cima, em cada ponto de base. Terminei aqui, ó, os pontos altos, a corrente, arrematei aqui minha carreira, caminhei com os pontos baixíssimos e já iniciei a outra carreira. Então, aqui agora, eu vou trabalhar diferente. Então, aqui, ó, nessa segunda carreira aqui, ó, que eu tô trabalhando, dessa cor marrom mesclada, aqui eu cheguei naquele espaço das 5 correntes, tá? Eu aumentei pra 6 aqui. Eu fiz 6 correntes e já comecei, ó, um ponto alto em cima de cada ponto de base da carreira anterior. Fiz aqui, ó, o meu lequinho com os 2 pontinhos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. E tô descendo, trabalhando aqui, ó. Então, aqui agora, eu vou fazer uma modificação. Então, aqui, ó, eu fiz os 2 pontinhos altos que está aqui no meio do lequinho. E agora, eu vou começar a trabalhar diferente. Então, aqui, eu vou começar a trabalhar assim, ó. Fiz aqui os 2 pontinhos altos que está aqui dentro, tá? Os 2 pontinhos estão aqui. Eu fiz 1, 2, 3, 4 pontos altos em cada ponto de base. Vou fazer aqui mais um ponto alto. E vou fazer mais um pontinho alto. Então, aqui, depois que eu trabalhei esses 2 pontinhos dentro do leque, eu vou descer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos altos. Vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas. E vou ver se vai ficar bom pro que eu quero fazer. Vou laçar aqui a minha agulha. E aqui, reparem que eu tenho uma sequência de pontos que eu vou pular. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos altos. Então, eu laço a minha agulha e conto daqui pra lá agora 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu começo a trabalhar os meus pontinhos altos. E venho trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto da base.
E lá dentro do lequinho, vou repetir o meu lequinho. Eu vou trabalhar alguns motivos e vou abrir o trabalho e vou observar se está ficando bom. Se não vai repuxar, se eu vou precisar de aumentos. É assim que eu vou criando aqui as peças e vou trabalhando. Então, na casa de vocês não pode ser diferente, tá? Nunca façam o trabalho sem abrir, sem olhar. Então, aqui, ó, trabalhei um ponto alto em cima de cada ponto de base e tô repetindo o lequinho. Vou descer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos altos depois que eu fiz os 2 últimos pontinhos dentro do leque, tá? Então, eu fiz esses 2 últimos pontinhos altos, eu desço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer aqui 3 correntinhas. Vou laçar aqui a minha agulha e vou contar do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. No 6º pontinho, eu venho trabalhando aqui o meu pontinho alto. E vou subir trabalhando dessa maneira. Então, eu vou trabalhar, vou abrir o trabalho e vou observar se vai tá ficando do jeito que eu quero o trabalho. Então, vai ficar com essa abertura aqui no meio, tá? Essas 6 correntes que eu coloquei aqui, pessoal, é pra hora que abrir o trabalho não tá repuxando. Então, vai ficando assim, ó. Eu vou trabalhando essa carreira e aqui no meio eu vou ficando com essa aberturinha aqui, ó. Então, eu vou trabalhar a minha volta toda agora dessa carreira assim. Da minha marcação em diante, eu vou observar, tá? Se vai franzir. Porque a tendência lá da marcação pra baixo é franzir, porque o corpinho, ele desce assim, ó. Ele vem afunilado. Então, da marcação pra cá, a tendência é ele franzir. Então, quando eu chegar lá, eu vou ver se as 3 correntes vai franzir o meu trabalho, tá? Se franzir, daí eu diminuo a quantidade de correntes aqui. Então, eu vou trabalhar essa volta toda dessa maneira e lá na diminuição eu vou fazer a observação, tá? Se vai precisar ou não diminuir as correntes. Então, aqui eu venho trabalhando aqui, ó, um pontinho alto em cima de cada ponto da base. Lá dentro do meu lequinho, eu repito novamente o meu lequinho. E desço trabalhando da mesma maneira. Então, eu venho aqui e faço os 2 pontinhos altos. 2 correntinhas. Novamente, 2 pontinhos altos. E a partir desse segundo pontinho alto que eu faço aqui dentro do lequinho, eu começo a contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos altos. Faço aqui as 3 correntinhas e já venho aqui do outro lado. Então, eu laço aqui a minha agulha e conto desse lado. 1, 2, 3, 4, 5. No 6º, eu começo a trabalhar aqui os meus pontinhos altos. E vou fazer essa repetição aqui a volta toda do trabalho. Então, vai ficando assim, ó, essa aberturinha aqui no meio do trabalho. Então, eu vou chegar lá na minha parte da marcação do aumento para baixo e vou observar se as correntes vão franzir ou se vai ficar bom. Então, assim, pessoal, sempre tem que trabalhar e abrir o trabalho. Então, eu vou trabalhar mais alguns motivos, até depois aqui da minha marcação, vou abrir todo o meu trabalho e vou ver como tá ficando. Tá ficando retinho, tá certo. Se franzir lá na minha diminuição, eu tenho que diminuir aqui. Porém, pode ocorrer o quê? Pode ocorrer que parece que tá certo, mas quando eu abrir o meu trabalho, às vezes aqui pode estar repuxado. Então, eu tenho que fazer toda essa observação. Então, eu vou trabalhar sempre até depois do meu aumento, da marcação do meu aumento para baixo e vou abrir o trabalho e vou olhar. Então, depois da minha marcação, vou trabalhar mais uns 3 ou 4 motivos desse, vou abrir todo o meu trabalho e vou olhar como tá ficando. Porque, às vezes, depois que eu abro o trabalho, aqui repuxa, tá? Igual aconteceu aqui, parecia que tava certo, mas quando eu abri todo o trabalho, eu vi que essa parte aqui das correntes estavam repuxando. Então, tem que observar tudo isso no trabalhinho, tá, gente? Então, eu vou até lá
vou descer até naquela marcação lá, da marcação em diante, vou fazer uns 3 ou 4 motivos depois da marcação, vou abrir o trabalho e vou olhar. Se tiver ficando bom, eu continuo, prego o pau aqui, continuo e já volto na sequência mostrando para vocês se houve alguma modificação ou não, que foi que eu trabalhei. Então, assim, pessoal, eu já dei uma adiantada aqui no trabalho, ó, já trabalhei 2 carreiras, como vocês podem observar, mas vou explicar para vocês. Então, assim, ó, daqui até chegar na marcação, eu tava trabalhando com as 3 correntes de intervalo e disse para vocês que eu ia até na marcação e ver. Pois é, eu trabalhei até depois da marcação uns 3 motivos. Quando eu abri o trabalho, essa parte aqui estava todinha repuxada. Por isso que eu digo para vocês, tem que abrir o trabalho totalmente, abram o trabalho na mesa e façam a observação se está ficando certo o trabalho, tá, gente? Porque senão vai dar defeito. Então, o que que eu tive que fazer? Eu desmanchei, trabalhei da mesma maneira, ó, tá? A quantidade aqui, ó, de pontos que eu disse para vocês, depois aqui do segundo ponto, do lequinho aqui, ó, 6 pontinhos altos, tá? Pulei aqui, ó, os 5 pontinhos, vim aqui, pulei 5 pontinhos no de 6, comecei a trabalhar daquela mesma maneira como eu havia explicado. E aqui, um total de 6 correntes. Então, assim, dessa parte do início até na marcação, aqui, ó, dessa parte do início até na marcação, eu trabalhei 6 correntes. Foi a quantidade de correntes que eu precisei para o meu trabalho ficar aberto, tá? Então, olha a diferença, de 3 para 6, né? Duplicou a quantidade, então, tem que abrir o trabalho e olhar. Da marcação para baixo, eu trabalhei 4 correntes, tá? Então, até aqui, na marcação, eu trabalhei as 6 correntes. Daqui para baixo, eu trabalhei 4, tá? Do outro lado, nas marcações, a mesma coisa. Então, na outra carreira, eu vim trabalhando aqui, ó, ponto alto em cima de ponto de base. E dentro do espaço das correntes, nessa parte onde eu tenho 6 correntes, eu trabalhei aqui dentro 7 pontos altos, tá? Então, vim trabalhando, ó, um pontinho alto em cima de cada ponto da base. Cheguei no espaço da corrente, eu coloquei 7 pontinhos altos, tá? Ó, contar aqui 2, 4, 6, 7 pontinhos altos, tá? E, novamente, um ponto alto em cima de cada ponto da base, os 2 pontinhos altos, 2 correntes de separação, 2 pontinhos altos. Desci trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto de base. Cheguei no espaço da corrente, novamente, 7 pontinhos altos. Fui trabalhando até na minha marcação com os 6 pontinhos altos, aliás, os 7 pontinhos altos dentro do espaço das 6 correntes. Da minha marcação para baixo, eu trabalhei aqui, no espaço das 4 correntes, eu trabalhei 5 pontos altos. Ou seja, onde eu tenho 4 correntes, eu trabalhei dentro delas 5 pontos. Onde eu tenho 6 correntes, eu trabalhei dentro dela 7 pontos. E fiz a minha volta toda assim. Então, aqui, eu já concluí, ó, a minha carreira. Já até cortei aqui o meu fio, vou arrematar. Então, eu vim trabalhando a volta toda dessa maneira. Na parte aqui dos lequinhos, a mesma coisa, tá, pessoal? Não tem aumentos nunca nessa parte aqui dos lequinhos, sempre igual. Aqui, eu aumentei para 7 correntes, tá, pessoal? Nessa segunda carreira aqui, aliás, nessa terceira carreira aqui, eu aumentei para 7 correntes. Aqui, eu já tinha aumentado para 6, aqui eu aumentei para 7. Do outro lado, a mesma coisa. Mas, observem aí na casa de vocês, se tá sendo suficiente a quantidade de correntes que vocês estão colocando para não repuxar o trabalho e nem ficar todo franzido, tá bom? Então, espero que não tenha ficado dúvidas. Essa parte aqui é bem facinho, tá? De vocês estarem executando. Não tem segredos, é só seguir as marcações dos aumentos e observar a quantidade de correntes que vocês vão colocar aqui, tá? Então, vão fazendo, vão abrindo o trabalho, vão olhando se tá ficando bom. Olhem, observem o que o trabalho está exigindo de vocês, a quantidade de correntes que vocês vão ter que estar colocando, tá bom, pessoal? Então, sempre que vocês trabalharem observando os aumentos, vocês vão conseguir chegar no resultado aí para o ponto de vocês, porque é aquilo que eu sempre explico, no meu ponto, uma determinada quantidade de correntes fica bom,
uma determinada quantidade de pontos altos fica bom. Talvez no de vocês não fiquem. Principalmente se a pessoa tiver o ponto muito apertado, vai dar muita diferença. Então, tem que abrir o trabalho e tem que observar. Então, assim, aqui agora, eu vou começar outra carreira. Eu vou começar na cor cru, eu já até cortei aqui o meu fio marrom e arrematei. Porque o meu fio marrom não vai dar, pessoal, para concluir a minha corujona. Embora tenha um número, né? Ele é um barbante especial aí que tem uma numeração que dá para estar comprando com o número, mas a quantidade de dias que leva aí para chegar ia dificultar aqui o meu trabalho. Então, a minha corujona ela vai ficar até menor do que eu tava querendo fazer, por conta aqui do fio que não tem na livraria, lá da amiga Eliane, e demora aí em torno de uma semana ou mais, às vezes até para estar chegando, né? Ela faz o pedido e aí demora muitos dias para chegar, então por esse motivo eu vou trocar agora o fio, vou passar para cor cru e por esse mesmo motivo a minha corujona não vai ficar tão grande quanto eu queria, mas vocês podem estar fazendo o aumento dela, como eu já expliquei lá atrás para vocês, ou vocês podem estar aumentando a quantidade de leques, tá? Igual aqui, ó, eu trabalhei 4 carreirinhas de leque em relevo, vocês podem estar trabalhando 6, 7 carreiras. Então, a corujona pode ficar do tamanho que vocês quiserem. Pode ficar gigante, super gigante, igual do vídeo anterior. Tudo depende da quantidade de carreiras que vocês vão estar trabalhando. Só que assim, gente, sempre observem os aumentos. Não deixem de fazer a marcação dos aumentos. Caso vocês subam com os lequinhos tradicionais ou com os lequinhos aqui em relevo igual eu fiz, caso vocês não queiram trabalhar aqui essa parte igual eu trabalhei, tá? Vocês podem subir direto com os lequinhos, 6, 7, 8 carreiras, 10 carreiras, o tanto que vocês quiserem. Mas observando a marcação dos aumentos, tá? Porque a cada carreira que a gente trabalha, vai ter que ter aumento para ela não repuxar todo o corpo da corujona. Então, desde que vocês observem os aumentos, vai dar certo, tá, gente? Caso vocês queiram trabalhar, por exemplo, aqui 6, 7 carreiras e depois começar esse trabalho, pode estar realizando assim, tá? Então, vocês podem trabalhar 6, 7 carreiras e depois começar essa execução. Só que daí, como vai estar maior, quando vocês começarem esse trabalho aqui, essa parte do corpo vai estar maior, então aqui vai exigir maior quantidade de correntes. Então, vocês vão ter que ir trabalhando, abrindo o trabalho e observando, tá? Para dar certo a quantidade de correntes ali. Mas isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, tá, gente? Caso vocês queiram fazer maior quantidade de lequinhos, façam, que daí o corpo dela vai ficar bem maior. E na hora de vocês trabalharem as correntes, é só ir trabalhando e abrindo o trabalho e olhando se a quantidade que vocês estão colocando é necessária, tá? Para estar fazendo essa parte aqui das correntes. Não tem, assim, dificuldade nisso, é só abrir o trabalho e olhar. Repuxou, coloquem mais correntes, tá? Franziu, diminuam a quantidade de correntes. Aqui onde eu tô parando, daqui pra frente, quer dizer, eu não tô parando aqui, ainda vou trabalhar mais umas 3 ou 4 carreiras. Então, assim, eu nem vou colocar em prática o que eu queria colocar, né? Eu tinha um outro trabalho diferente ainda pra pôr aqui na corujona, mas por conta aqui do meu fio marrom pra não demorar tanto aí pra estar mandando essa última parte aqui pra vocês, então eu vou diminuir a minha corujona, tá? Então ela não vai ficar assim do tamanho que eu queria que ela ficasse, mas acredito eu que vocês não vão ter a dificuldade de estar aumentando e deixando do tamanho que vocês queiram, tá? Então, por causa do fio que vai demorar para chegar, eu vou trabalhar mais 3 ou 4 carreiras aqui e já vou encerrar, tá? Mas aí na casa de vocês, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, do tamanho que vocês quiserem, tá? Então, seguindo essas regrinhas de aumento, tá? De seguir os aumentos, as dicas que eu dei lá no começo do vídeo, para vocês trabalharem aqui aumentando o corpo, ou vocês podem trabalhar mais carreiras aqui também, vai deixá-la maior. Então, tudo isso, se vocês colocar em prática aí na casa de vocês, vocês vão conseguir fazer uma corujona super gigante, se vocês desejarem, assim, ter uma corujona super gigante, tá? Então, a minha aqui, pessoal, eu já cortei o meu fio e já comecei a trabalhar aqui na parte dos lequinhos, onde eu não tenho aumento. Então, aqui eu vou trabalhar mais umas 3 ou 4 carreiras e vou finalizar a minha, tá? Mas é como eu disse, a de vocês pode ficar do tamanho que vocês quiserem. Então, assim, pessoal, vocês me perdoem, eu tive um problema aqui no meio da edição do vídeo, tá? Nessa carreirinha aqui, ó,
onde eu tava começando essa primeira carreira em cru. Então, eu tive um problema, tive que cortar o vídeo, mas eu vou explicar pra vocês. Então, aqui eu trabalhei os lequinhos da mesma maneira, sem, tá? Colocando aumentos, sempre as duas correntinhas de separação. Aqui, eu coloquei, pessoal, 7 correntes novamente, tá? Eu tinha 7 na carreira anterior, aqui eu coloquei 7. Então, eu vim trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto da base. Cheguei dentro do meu lequinho, eu trabalhei aqui, ó, 5 pontos altos juntos. Desci trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto de base, até no rumo desse primeiro ponto que está laçando as correntes da carreira anterior. Então, até aqui nesse rumo desse ponto, eu trabalhei os pontos altos. Aqui eu fiz 5 correntes, prendi do outro lado no rumo do último ponto que está prendendo as correntes da carreira anterior. Vim trabalhando aqui, ó, ponto alto em cima de cada ponto de base. Cheguei novamente no espaço do meu lequinho, 5 pontos altos juntos, não tem correntes de separação. E desci trabalhando ponto alto em cima de ponto de base e novamente fiz a repetição. Então, nesse primeiro pontinho, onde eu lacei as correntes da carreira anterior, eu paro meu ponto alto, 5 correntes, venho no rumo aqui do último ponto, onde eu trabalhei laçando as correntes da carreira anterior, e aqui eu comecei novamente a trabalhar os pontos altos. Vim trabalhando da mesma maneira, ponto alto em cima de ponto de base, novamente, dentro do espaço do meu lequinho, 5 pontos altos sem separação, tá? Sem corrente de separação. E fiz isso aqui a volta toda. Então, assim, daqui do início até na marcação, eu trabalhei aqui 5 correntes. Da marcação pra baixo, nesse espacinho, eu trabalhei 3, tá? Então, é assim que vocês vão trabalhar. Só que assim, gente, sempre observando, tá? O ponto aí de vocês. Porque sempre tem que observar que às vezes 5 pontos no trabalho de vocês não vai dar certo. Só que assim, essas 5 correntinhas que eu fiz, ela não vai ficar totalmente reta, assim, esticada. Ela ficou com uma sobra, tá? Então, no trabalhinho de vocês, pode ser que ela fique mais reta. Mas isso aqui não vai me prejudicar em nada aqui o meu trabalho. Mas assim, sempre vocês façam a observação das correntes. Nesse caso aqui, tá, pessoal? Nesse caso aqui, nessa parte da corujona, é bom que ela fique com um pouquinho de folga as correntinhas, tá? Então, observem que as minhas correntes, elas não estão totalmente retas, elas estão com folga, tá? Eu precisei deixar um pouquinho de folga aqui para poder trabalhar e o trabalho não repuxar. Então, na casa de vocês tem que ficar assim, ó. Deixe um pouquinho de folga nas correntes, mas não muito, tá? Porque senão a carreira seguinte pode não dar certo. Então, eu trabalhei essa volta toda assim. Aqui, do começo até na marcação, 5 correntes, da marcação pra baixo, 3. Lá, acabou a marcação, volta pra 5, tá? Comecei aqui, ó, a segunda carreira da mesma maneira. Lequinho, em cima de lequinho, com as 2 correntes de separação. E aqui, eu aumentei para 8 correntes, tá? Vim trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto de base. Nessa parte aqui, onde eu tenho 5 pontinhos, pessoal, juntos, eu não tenho aumento nessa carreira, eu passei direto, tá? É um ponto alto em cima de cada ponto de base, para não franzir o meu trabalho. Então, aqui agora, eu vou explicar para vocês como que a gente vai trabalhar nessa carreira. Então, aqui, pessoal, nessa carreira, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Então, eu vou vir trabalhando meus pontinhos altos até aqui, ó. Aqui tem 1, 2, 3 pontos que estão sobrando. Aqui eu vou laçar a minha agulha e vou vir direto aqui, ó, no espacinho da corrente. Eu vou entrar dentro aqui, ó, da correntinha central e vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Vou fazer 1, 2 correntinhas de separação, vou voltar dentro da mesma corrente e vou fazer outro pontinho alto. Vou laçar a minha agulha, vou pular aqui 1, 2, 3, no 4º ponto, eu venho
e começo a trabalhar meus pontinhos altos, um ponto em cima de cada ponto da base. Vou chegar lá no lugarzinho dos 5 pontos, tá? Que tá dentro do lequinho da carreira anterior e vou passar direto, não vou ter aumentos aqui nessa parte. Então, assim, pessoal, quero que vocês me perdoem aqui pela edição dos vídeos. Como eu disse pra vocês, é muito difícil a gente tá editando os vídeos, gravando tudo mais. Mas eu faço isso com muito prazer, é uma alegria enorme que eu tenho estar gravando aqui os vídeos e tá levando pra vocês um pouco aqui do que eu conheço a respeito do crochê. Então, assim, me perdoem, tá? Eu tive que excluir mesmo a parte do vídeo aqui dessa primeira carreira em cru, porque deu um ciricutico no meio do vídeo e eu acabei tendo que excluir. Então, aqui vai ficar assim, pessoal, ó. Então, aqui vai ficar desse jeito aqui no meio, tá? E aqui eu vou seguir a minha volta todinha aqui da corujona fazendo isso aqui, ó. Então, vai ficar assim. Então, eu venho com um ponto alto em cima de cada ponto da base. E lá no finalzinho, eu vou parar e vou fazer a mesma repetição. No lugar, lá onde eu tenho a minha diminuição das correntes, a mesma coisa, tá? Eu vou chegar até lá e vou ver se vai haver alguma modificação. Às vezes lá, aqui eu tô pulando 3 pontos, às vezes lá eu vou ter que pular 2. Então, qualquer modificação que houver, eu volto mostrando pra vocês. Então, aqui, ó, cheguei aqui, eu vou laçar a minha agulha e vou vir aqui, ó, no espacinho da correntinha aqui central do meio e vou fazer isso aqui, um pontinho alto. Nossa, meu barbante embolou todinho. Fiz aqui o pontinho alto dentro da corrente. 2 correntinhas de separação e volto novamente aqui e faço um ponto alto. Já vou laçar aqui a minha agulha, vou pular aqui o primeiro, segundo, terceiro, venho no 4º ponto e começo aqui a trabalhar os meus pontinhos altos. Então, eu vou trabalhar isso aqui, a minha volta toda aqui do corpo da corujona. E quando eu chegar lá na parte dos aumentos, da marcação dos aumentos, eu vou observar se eu tenho que diminuir aqui a quantidade de pontos que eu estou pulando. Então, pessoal, vai ficando assim, ó, o trabalho, tá? Ele vai ficar bem retinho, bem certinho, ó. Então, eu vou trabalhar a minha volta toda assim, vou chegar lá no lugar da marcação, tá? Dos meus aumentos. E vou ver o que o meu trabalho vai exigir lá de mim. Aqui, pessoal, se vocês quiserem, podem estar trabalhando pegando a corrente aqui por baixo também, tá? Vocês podem estar prendendo aqui por baixo sem ter que estar pegando, tá? No meio da corrente, fica a escolha aí de vocês. Então, aqui no meio vai ficando assim, ó, tá? Então, assim, gente, eu já adiantei o trabalho, mas vou explicar o que foi que eu fiz pra vocês. Então, aqui, pessoal, eu comecei fazendo, nessa primeira carreira do cru, as correntes. Na segunda, eu vim fazendo aquele ponto alto prendendo no meio da corrente, tá? Então, lá no começo, aqui, ó, no começo do corpo da coruja, deixa eu dar uma viradinha aqui pra vocês verem. Então, aqui, ó, do começo dessa parte aqui, ó, pra cá, até na marcação, eu tive aqui, pessoal, um total de 3 pontos, ó, que eu pulei, tá? Eu vim trabalhando a segunda carreira, fazendo aqui, ó, aquele ponto alto dentro da corrente. E aqui eu pulei 3 pontinhos e pulei 3 aqui também para iniciar os pontos altos. Segui aqui, ó, com um ponto alto em cima de cada ponto de base. Não tive aumentos aqui nessa parte e vim trabalhando. Então, do começo do corpo até na marcação, eu pulei aqui 3 pontinhos, tá? Pulei 3 pontinhos de um lado, 3 pontinhos do outro para tá fazendo ponto alto, ó, no meio da corrente. Da marcação em diante, aqui, ó, da minha marcação em diante, eu já comecei aqui, ó, a pular só 2 pontinhos, tá? De cada lado. Porque essa parte que tá afunilando aqui o corpo da coruja, eu tenho que tá diminuindo para não franzir. E aqui, eu peguei os pontos altos, ó, por baixo da corrente,
para vocês verem que dá para fazer assim também. Então, tanto faz pegar por baixo da corrente ou introduzir a agulha aqui no meio da corrente e prender. Então, foi assim que eu trabalhei essa segunda carreirinha, tá? Então, do começo do corpo até na marcação, eu pulei 3 pontinhos aqui e 3 aqui. E fiz o ponto alto separado por 2 correntes, tá? Da marcação para baixo, eu já comecei a pular aqui, ó, 2 pontinhos. E a mesma repetição, o ponto alto, 2 correntinhas, outro ponto alto. E tanto faz, tá, pessoal? Prender por baixo da corrente ou introduzir a agulha e prender por dentro. Aí, eu já comecei a trabalhar a outra carreirinha, tá? E vou explicar pra vocês como foi que eu trabalhei. Na outra carreirinha, a mesma repetição, tá, gente? De todas. Aqui, ó, sempre nessa parte eu não tenho os meus aumentos, sempre os lequinhos com 2 correntinhas. Aqui, ó, eu coloquei 8 correntinhas, tá? E vim trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto da base. Porém, agora nessa carreira, ó, eu tenho aumentos. Então, meus aumentos, eles estão aqui, ó. Eu vou seguir o rumo aqui, ó, desse primeiro ponto, dessa primeira carreira aqui que eu fiz em branco, ó. Nesse rumo aqui, eu tive um aumento, conto 4 pontos e tenho um aumento novamente. Fiz o aumento, desci com um ponto em cima de cada ponto de base e prendi com um ponto baixo aqui no meio, ó. Então, aqui eu trabalhei meu último ponto alto, já vim direto aqui, ó, naquele espacinho das correntes, desse lequinho que se formou na carreira anterior. E aqui eu prendi com um ponto baixo. Já lacei a minha agulha e comecei desde o primeiro ponto aqui, ó, a fazer ponto alto em cima de ponto de base. Cheguei aqui novamente, ó, no rumo desse primeiro pontinho, que está dentro do lequinho dessa primeira carreira aqui, ó, novamente, eu fiz um aumento. Contei 4 pontos e novamente outro aumento. E desci trabalhando da mesma maneira, ó, ponto alto em cima de cada ponto de base. Fiz o último ponto alto aqui, prendi aqui no meio com um pontinho baixo. Já lacei a minha agulha e vim direto aqui trabalhando. Então, aqui eu já tô bem no finalzinho da carreira, mas eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, eu vim com os pontinhos altos, tá? Seguindo aqui, ó, esses aumentos no rumo desse primeiro ponto, desse primeiro lequinho que eu fiz aqui, ó, em cru, nesse primeiro ponto eu tenho um aumento, nesse rumo. Conto 4 pontinhos altos, outro aumento. E desço trabalhando aqui os pontinhos altos. Um ponto alto em cada ponto da base. Cheguei aqui no finalzinho, ó, vou vir direto, sem laçar a agulha, vou vir direto aqui dentro, vou prender com um ponto baixo. Já vou laçar a agulha e já vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto e começo a trabalhar aqui os meus pontinhos altos. Então, foi assim que eu trabalhei a volta toda, tá? Dessa terceira carreira aqui do cru, fazendo dessa maneira aqui. Agora, eu vou iniciar a próxima carreira, eu vou finalizar aqui, ó, já tô bem no finzinho, então, eu vou finalizar aqui, tá? A minha carreira trabalhando dessa maneira. Vou fazer mais um pedacinho aqui, pra vocês verem. Então, eu vou trabalhar os meus pontinhos altos, um em cada ponto da base. E quando eu chegar no rumo do primeiro pontinho aqui, ó, da primeira carreira que eu fiz em cru, eu vou ter o aumento, ó. Então, eu vou observando aqui, ó. O primeiro ponto que eu trabalhei aqui, todos esses pontos altos juntos, ele tá aqui nesse rumo, ó. Então, eu vou fazer mais um ponto alto. E no próximo ponto, eu tenho um aumento. Então, aqui eu faço o meu aumento. Aqui eu vou fazer 4 pontos altos seguidos. E vou ter novamente um aumento. 4. Agora, no quinto ponto, eu tenho o meu aumento. E desço trabalhando e fazendo a mesma repetição em todos os meus lequinhos. Então, eu venho aqui, ó, continuo trabalhando meus pontinhos altos, um em cada ponto da base. E lá no finalzinho, eu vou prender no espaço daquele Vzinho que ficou ali de pontos altos separados por 2 correntes. Eu vou prender com o meu ponto baixo e vou começar novamente a mesma repetição. Então, eu venho trabalhando
E aqui, no finalzinho, eu vou lá prender com um ponto baixo. Eu acho que aqui eu vou trabalhar mais uma ou duas carreiras, pessoal, e já vou finalizar. Então, aqui cheguei no último ponto, já venho direto aqui, ó, e prendo com um ponto baixo. Laço a agulha e já começo nesse primeiro ponto, trabalhar meus pontinhos altos, um em cada ponto de base, e vou fazer a mesma repetição aqui, ó, dos aumentos. Então, tá ficando assim, tá ficando bem legal a volta aqui do corpo da coruja. Vou trabalhar, acho que mais uma ou duas carreiras e já vou finalizar. Porque, assim, gente, como esse fio demora para chegar lá na livraria da minha amiga, às vezes demora aí até 10 dias, às vezes até mais, dependendo do dia que ela faz o pedido. Então, assim, eu quero já terminar a minha coruja, mas com as explicações que eu deixei aqui para vocês, vocês não vão ter dificuldade, tá? De estar aumentando ela. Então, assim, caso vocês queiram tá fazendo ela maior, façam. Não fiquem com medo, tá, pessoal, de executar o trabalho. Eu vou abrir aqui para explicar mais uma coisa aqui para vocês a respeito aqui dos aumentos. Então, assim, vamos supor que vocês queiram estar fazendo bem maior que a minha. Então, vocês podem estar aumentando a quantidade de leques, tá? Ou vocês podem fazer os leques tradicionais aqui, ou vocês podem estar fazendo os lequinhos como eu fiz aqui em relevo. Vocês podem trabalhar aqui, por exemplo, 7, 8, 10 carreiras de leques, depois iniciar o trabalho das correntes e finalizar. É uma opção para vocês. Só que assim, pessoal, se vocês resolverem fazer ela muito gigante e aumentarem aqui a quantidade de leques, aumentem, mas tem que ter a marcação dos aumentos e tem que observar os aumentos, porque essas 4 carreiras aqui que eu trabalhei de leques, eu não tive aumento, porque eu peguei os pontos aqui, ó, vocês se lembram, todos em relevo. Então, assim, vocês têm que ir trabalhando, abrindo o trabalho e observando. Caso vocês queiram subir maior quantidade de carreiras em leque, vão observando a cada carreira se o trabalho não está exigindo de vocês um aumento. Então, assim, abram o trabalho, observem o trabalho, vê como que tá ficando, o que o trabalho tá exigindo aí de vocês, tá, pessoal? Caso vocês queiram também subir, fazendo só leques, aqueles lequinhos tradicionais, sem tá pegando em relevo, dá também, tá? Se vocês quiserem fazer tudo em leques e, por exemplo, pegar daqui em diante e fazer a finalização, dá também. É só vocês prestarem bastante atenção como foi que eu expliquei aqui, ó, essa parte aqui da onde começa aqui esse trabalho desse leque em diante, dá também. Vocês podem tá adaptando esse trabalho na carreirinha de leque de vocês. Então, tem várias opções para vocês estarem aumentando. A minha, eu vou parar aqui, pessoal, por conta do fio. Na verdade, assim, nem era isso daqui que estava na minha mente, nem era isso aqui que eu queria trabalhar aqui no corpo da corujona. Depois dessa parte aqui que eu trabalhei, essas cordinhas, esses cordãozinhos aqui de correntes que parecem uma borboleta, eu tinha em mente outro trabalho aqui para a corujona para ela ficar maior. Mas, como o fio marrom vai demorar para chegar, eu vou finalizar já logo a minha aqui. Porque o trabalho que eu ia fazer, eu precisaria do marrom para estar dando destaque no trabalho que eu ia estar fazendo. Então, aqui eu fiz toda uma modificação de última hora, tá? Eu não sei se vocês gostaram, não sei se eu vou agradar a todos. Se não gostarem também dessa finalização, vocês podem estar subindo assim direto com os lequinhos e finalizando só com os lequinhos. Ou vocês podem estar passando um outro bico para finalizar depois dos lequinhos. Então, fica a critério de vocês, tá? Então, eu não vou esperar o fio marrom chegar, porque eu não sei se vai demorar 5 dias, 10 dias, 15 dias. Então, assim, eu vou terminar a minha corujona, até mesmo porque já quero colocar logo esse vídeo aí pra vocês estarem terminando o trabalhinho de vocês. Então, assim, eu vou finalizar a minha, acho que na próxima carreira ou mais uma, vou ver ainda o que eu vou trabalhar aqui, porque, como eu disse, isso aqui é tudo de última hora, não era isso que eu ia trabalhar no corpo da corujona. Então, ainda vou estudar aqui o que eu vou fazer para terminar aqui o corpo da corujona, mas é mais uma ou duas carreiras eu tô encerrando. Mas vocês podem tá dando continuidade aí na casa de vocês e tá fazendo o trabalhinho do tamanho que vocês queiram, desde que vocês
sigam as observações dos aumentos. Como eu expliquei aqui, ó, pra vocês, vocês podem estar deixando essa abertura aqui maior na hora de vir trabalhando os leques aqui, ó. Vocês podem estar... Nossa, peguei o bico. Vocês podem estar deixando aqui, ó. Nossa, tá bem grande a corujona, gente. Vocês podem estar deixando aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Vocês podem estar trabalhando aqui maior quantidade, tá? De carreiras aqui de pipocas para descer. Dessa maneira, vocês vão aumentar o meio aqui do corpo. Ou vocês podem estar iniciando aqui diferente, como eu expliquei para vocês, com maior quantidade de pontos. Tudo isso vai deixar o corpo aqui da corujona, essa parte aqui que eu chamo de morango, vai deixar ela maior. Porém, se ela ficar maior, aqui vocês vão ter que trabalhar maior quantidade ainda de carreiras. Então, quanto maior o meio do corpo aqui da coruja, maior quantidade de carreiras eu tenho que trabalhar para não ficar desproporcional o corpo com o trabalho ao redor. Aqui a minha, pessoal, eu já abri ela, já olhei, eu não medi ainda, tá? Mas depois que eu terminar eu vou estar medindo. Então, a minha, ela vai finalizar assim, ó. Ela vai ficar com esse acabamento aqui no final. Então, esse aqui é o final aqui da minha corujona, tá? Então, aqui eu vou trabalhar mais uma ou duas carreiras e já vou finalizar. Como eu disse pra vocês, por causa do fio. Mas vocês podem fazer do tamanho que vocês queiram, tá? Então, eu vou pegar, vou começar agora a próxima carreira, eu vou finalizar essa carreira que eu tava trabalhando, vou começar a próxima e vou ver aqui o que eu vou trabalhar pra finalizar o corpo da minha corujona. Mas fica a critério de vocês o tamanho, tá? Então, eu vou adiantar aqui, vou terminar essa carreira e volto mostrando. Então, aqui, pessoal, já arrematei a minha última carreira no cru e já vim trabalhando aqui, ó, com o meu fio marrom. Eu vou passar o fio marrom aqui só pra dar um destaque nesse trabalhinho que eu tô fazendo aqui. Eu já fiz um trabalho parecido com esse aqui lá no tapete da outra corujona. Então, aqui agora eu vou mostrar como que eu tô fazendo. Então, assim, eu iniciei lá a minha carreira, os lequinhos da mesma maneira, sem aumentos, e vim trabalhando ponto alto em cima de ponto de base. Cheguei aqui, ó, no meu primeiro aumento, tá? Eu fiz um aumento. Então, aqui é aquela sequência de seguir aumentos que eu explico pra vocês. Sempre eu tô explicando nos tapetes ovais. Então, aqui eu vou vir com os pontinhos altos. E quando eu chegar aqui no outro aumento do outro lado, o meu aumento não vai ser no primeiro ponto do aumento. Meu aumento vai ser no segundo ponto do aumento. Então, eu estou indo desse lado, ou seja, vamos dizer assim para vocês entenderem. Na primeira curva, no caso, o meu primeiro aumento, o meu aumento é no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Agora, eu vou virar pro outro lado, tô descendo com os meus pontos altos do outro lado. Então, aqui o meu aumento agora é nesse segundo ponto do aumento da carreira anterior. Então, aqui eu venho e faço o aumento. E vou descendo, vou descer aqui com um ponto alto em cima de cada ponto de base. E aqui no meio eu vou fazer esse trabalhinho só para dar um destaque aqui na corujona. Se vocês não gostarem, não quiserem fazer, pode deixar sem, tá, pessoal? Vai a gosto aí de cada um. Então, aqui eu vou trabalhar os pontos altos até aqui, ó. Eu vou trabalhar um ponto alto até aqui, e esse último ponto alto eu não vou trabalhar. Então, eu vou trabalhar assim, ó. Fiz o ponto alto até aqui, e está sobrando um pontinho alto. Eu vou laçar aqui 5 vezes a minha agulha. Aqui é bem difícil laçar 5 vezes por causa da câmera. Lacei 5 vezes a minha agulha, eu vou descer aqui agora, ó, desse lado aqui. Então, aqui, reparem que está esse ponto, onde eu tenho esse primeiro ponto alto em cru aqui, ó, esse ponto. Eu vou laçar esse ponto, esse e esse. Então, eu vou laçar esses 3 pontos, ó, eu entro com a agulha aqui e pego esses 3 pontinhos e laço aqui, ó, fazendo ponto alto quíntuplo em relevo. Então, eu venho tirando agora todas as minhas laçadinhas do meu ponto alto quíntuplo. Cheguei aqui no final, eu vou laçar a agulha e agora sim eu vou trabalhar
esse último ponto alto aqui. Então, eu trabalhei esse último ponto alto aqui. Eu vou passar agora, vou laçar a minha agulha e vou passar para esse primeiro ponto alto aqui, ó. E vou fazer um pontinho alto aqui. Novamente, eu vou laçar 5 vezes a minha agulha. E vou descer agora desse outro lado. Então, desse outro lado, eu vou pegar 3 pontinhos também. Então, eu vou pegar esse ponto, que é o primeiro que tá aqui, esse e esse. Então, eu vou vir aqui agora desse outro lado e vou prender aqui, ó. Opa! Esses 3 pontinhos, eu vou trabalhar aqui o ponto alto quíntuplo, pego em relevo nesses pontinhos. Isso aqui, pessoal, é só pra dar um diferencial no trabalho. Fiz aqui, ó, já laço a minha agulha e venho pro próximo pontinho alto aqui e vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto da base e eu vou ficando com esse relevinho aqui no meio entre um motivo e outro, ó. Então, vou abrir aqui pra vocês verem, vai ficando assim, ó. Caso vocês não queiram, não precisa, tá, gente? Quando abrir o trabalhinho aqui, ó, ele vai se assentar, porque eu ainda aqui vou trabalhar mais uma carreirinha aqui de pontinhos baixos pra finalizar com picô. Então, vai ficando assim, ó. Eu consigo deixar esse trabalho aqui em relevo, ele vai ficar solto, ó, aqui no trabalho, tá? Então, eu vou trabalhar minha volta toda assim agora e vou dando esse diferencial aqui no meio do meu trabalho entre um motivo e outro. Caso não gostem, não precisam tá fazendo, pode deixar sem, que só com esse trabalho aqui, ó, já fica bonito aqui a finalização também. Então, vai a gosto aí de vocês. Então, eu venho trabalhando os pontinhos altos. E vou observar aqui onde eu tenho o meu aumento. Então, eu estou indo daqui pra lá, vamos dizer assim, a primeira curva. Então, eu estou indo daqui pra lá, o meu primeiro aumento, ele tá aqui, ó. Então, eu vou vir nesse primeiro ponto do aumento da carreira anterior e vou fazer aqui o meu aumento. Continuo descendo. E no meu segundo aumento, o meu aumento é no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Então, dessa maneira, eu tô trabalhando, seguindo meus aumentos, pra ficar certinho aqui, ó. Porque se eu não seguir os meus aumentos, essa parte aqui vai ficar torta. Então, se eu sigo o meu aumento aqui e sigo o meu aumento aqui, dessa maneira, essa parte redonda fica certinha. Eu tenho a centralização correta aqui da distribuição dos meus pontos, pro meu trabalho ficar certinho e não ficar torto. Então, reparem como ele fica redondinho certinho, porque eu segui os meus aumentos aqui. Então, quando eu sigo meus aumentos, o meu trabalho fica sempre perfeito. Continuo aqui com os pontinhos altos. Vou chegar aqui, ó, no aumento novamente, passo pelo primeiro ponto, venho no segundo ponto do aumento da carreira anterior, e aqui eu tenho o meu aumento. Então, eu continuo descendo com os meus pontinhos altos. E, novamente, eu vou trabalhar deixando um ponto aqui sobrando, pra eu fazer aquele trabalhinho ali no meio. Então, eu vou fazer mais uma vez aqui pra vocês não terem dúvidas. Então, cheguei aqui, ó, esse ponto eu trabalho, esse último ponto eu deixo sem trabalhar. Então, aqui eu laço 5 vezes a minha agulha. E venho aqui, ó. Lacei 5 vezes, eu vou descer aqui, ó, com a agulha aqui. Vou pegar esse ponto, esse e esse que tá aqui no rumo do primeiro que eu trabalhei, ó. Então, eu venho aqui, entro com a minha agulha aqui por baixo e laço aqui, ó, esses 3 pontinhos, ó. Vou dar uma passadinha do fio pra cá pra não enroscar. Aqui eu vou puxar o meu fio e vou tirar as 5 laçadinhas. Então, eu vou fazer meu ponto alto quíntuplo aqui. E vou deixando, ao mesmo tempo, esse relevo que vai ficar aqui no meio do meu trabalho, que vai dar um destaque aqui a hora que eu abrir o corpo da minha corujona. Finalizei o ponto alto quíntuplo,
venho aqui nesse último ponto alto que eu não tinha trabalhado, trabalho o ponto alto. Laço a minha agulha e já venho direto aqui, ó, no primeiro pontinho alto, não é no baixo não, tá? No primeiro pontinho alto, faço aqui outro ponto alto. Já laço novamente 5 vezes a minha agulha e agora eu desço pra cá. Então, agora eu vou pegar esse ponto, que tá no rumo desse aqui branco, onde eu trabalhei esse ponto alto branco, esse daqui, esse e o outro. Então, eu venho daqui pra cá e laço aqui, ó, esses 3 pontos altos. E finalizo o meu ponto alto quíntuplo, que no caso aqui eu peguei em relevo. Finalizei, venho aqui e começo a repetição dos meus pontinhos altos. Perdão, pessoal, tô com uma gripe horrível, aí tem hora que eu quero falar, a voz começa até a sumir. Então, assim, gente, aqui vai ficando assim, ó. Então, eu vou ficar tipo como se fosse um X aqui no meio do meu trabalho. Vai ficando assim. E depois, eu vou finalizar aqui, ó, com uma carreirinha de ponto baixo com picô. Então, aqui eu vou terminar a minha corujona. Ela vai ficar assim. Então, eu vou trabalhar mais algumas carreiras e vou voltar mostrando pra vocês como que tá ficando. Então, do início até o fim, eu vou trabalhar dessa maneira a volta toda, tá? E vai ficando aqui como se fosse um X em relevo aqui no meio, ó, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, vou adiantar o final da carreira e volto mostrando pra vocês. Então, aqui, pessoal, já trabalhei mais alguns motivos e vim mostrar pra vocês como tá ficando, ó. Tá ficando assim, tá? Aquele xizinho em relevo aqui com o ponto alto quíntuplo, mas caso vocês não gostem, não precisa estar acrescentando ao trabalho. Então, a minha corujona vai ficar assim, ó, tá? Então, aqui agora eu vou trabalhar apenas mais uma carreira de pontos baixos com picô e vou finalizar a minha corujona. Então, eu vou trabalhar a minha carreirinha em pontos baixos com os picôzinhos para finalizar e depois eu vou voltar mostrando aqui para vocês a parte dos olhos, tá? Como que eu vou estar montando aqui os olhos e como que eu vou estar montando o bico e a finalização da parte... Aqui tá bem pequeno o meu espaço, pessoal. Essa finalização aqui, ó, dessa parte aqui, como que eu vou estar finalizando, tá? Então, eu vou adiantar, vou fazer aqui os meus pontinhos baixos com picô pra terminar e depois eu volto mostrando pra vocês, então, a parte dos olhos e do bico. Então, aqui, pessoal, já estou com a base do meu olho bem adiantada, tá? E vou mostrar aqui pra vocês o que foi que eu fiz, eu vou explicar tudinho. Então, assim, a base dos olhos, vocês podem estar fazendo, seguindo o modelo da corujona, tá? Que eu fiz do vídeo anterior. Então, vocês podem pegar lá aquelas partes dos olhos e tá seguindo, tá? Pra tá fazendo aqui os olhos, a parte ali da cabeça, as orelhas e tudo mais. A única diferença é que vocês vão ter que fazer os relevos em volta para dar certo as escamas. Então, aqui no na minha base, eu trabalhei 9 carreiras. E na 10ª carreira, na 11ª e na 12ª, eu trabalhei pegando a cordinha de trás do ponto, deixando o relevo na frente, para poder trabalhar esses pontinhos escama. Aqui, pessoal, eu ainda vou trabalhar mais uma carreira de ponto escama aqui, tá? Vou pegar aqui, ó, normalmente em cada pontinho, e vou trabalhar mais uma carreira de ponto escama. Mas, para eu trabalhar essa carreira, primeiro eu vou ter que fazer o meu bico. Então, assim, pessoal, esse bico aqui, eu tava aqui tentando fazer ele de uma maneira para ele ficar em relevo. Porque, como eu disse pra vocês, na hora de encaixar o bico aqui e trabalhar os pontos escama em volta, o bico ia ficar afundado no meio do ponto escama, não ia nem aparecer. Então, não sei, eu comecei a fazer, fiz um pedaço aqui, já desmanchei, tá? Não sei se vai dar certo até o final, mas consegui descobrir um jeito aqui de estar fazendo com ponto pipoca. Vou tentar fazer, não sei se vai dar certo. Espero que dê certo, que fique bom, porque daí a pipoca, ela é mais altinha pro bico se sobressair no meio aqui dos pontos escama. Essa parte aqui dos olhos, pessoal, ainda vou terminar, tem aquela parte preta,
com verde. Depois eu vou mostrar certinho aqui pra vocês o que foi que eu fiz. Mas é igualzinho os olhos da outra corujona. Inclusive, até os pontos de luz, tudo vai ser igual, tá? O desenho aqui na volta dos cílios vai ser igualzinho. A única diferença nessa base aqui são as escamas e o bico, que agora eu vou ter que fazer diferente. Então, aqui eu comecei assim, pessoal, ó. Eu comecei fazendo um pontinho pipoca aqui, tá? Nesse ponto, ó, tem um encontro das duas bases, tem um ponto aqui e outro aqui. Então, aqui eu fiz um ponto pipoca e vim aqui, ó, pulei 2 pontinhos, no segundo pontinho aqui eu prendi com um ponto baixíssimo e fiz 4 correntinhas. Então, aqui agora eu vou trabalhar outro ponto pipoca aqui nesse ponto ao lado, ó, nesse pontinho ao lado. Eu já fiz uma vez, pessoal, e não deu certo, ficou torto. Então, é assim, a gente tá criando a peça, vai acontecer mesmo de dar problema, de dar errado, porque a gente tá fazendo pela primeira vez. Então, sempre a gente vai ter que fazer e desmanchar. Aqui, essa corujona, eu já fiz e desmanchei várias vezes para chegar no resultado que eu queria. E, como eu disse pra vocês, não tenho peça piloto, eu não fiz nenhuma, eu tô fazendo aqui junto com vocês. Então, fica difícil a gente pegar e já na primeira vez dar certo. A gente tem que quebrar a cabeça mesmo. Então, aqui agora eu vou pular, ó, tem um pontinho escondido aqui. Vou vir aqui nesse segundo ponto, eu vou prender aqui em relevo. Eu vou deixar essa cordinha da frente, caso depois eu precise trabalhar pontos escama. Venho no ponto ao lado e prendo com outro pontinho baixo, deixando aqui, ó, o relevinho. Vou vir aqui mais um pontinho e vou deixar aqui o relevinho. Então, ficou aqui esses relevinhos e aqui ficou as duas pipoquinhas. Então, aqui agora eu vou virar o meu trabalho e vou ver se vai dar certo aqui do outro lado as minhas pipocas. Eu já tentei fazer uma vez, pessoal, ficou torto. Agora, eu espero que eu consiga fazer de um jeito que fique certo. Então, eu vou vir aqui, ó, dentro desse cordão, vou trabalhar aqui 5 pontinhos altos, já vim direto, ó. Daqui da onde eu prendi, eu já venho direto e trabalho 5 pontinhos altos. E vou formar aqui pipocas novamente. Eu vou tentar fazer esse bico só em ponto pipoca, para ele ficar erguidinho e acompanhar a altura aí do ponto escama. Então, aqui eu estou do meu lado avesso e vou fechar a minha pipoca pela frente, para ela ficar certa lá no meu lado direito. Lembra que eu expliquei pra vocês? Então, aqui eu dou uma puxadinha, prendi aqui, ó, a minha pipoca, vou fechar, vou fazer 1, 2, vou fazer 3 correntinhas. Vou vir aqui ainda no mesmo espacinho e vou fazer aqui novamente outra pipoquinha. Vamos ver como é que vai ficar lá do lado direito. 4. Opa, tô batendo a agulha aqui no celular. Venho aqui, fecho pela frente. Vou fazer 2 correntinhas, 3, aliás, né? Prendi, faço mais as 3 correntinhas. E aqui eu dou uma puxadinha e vou tentar colocar outra pipoca aqui dentro. Porque na carreira anterior eu tinha 2, então agora eu vou ter que ter 3 pipocas para ir dando o formato aqui, acompanhando o formato aqui meio que de triângulo, para formar o biquinho aqui formar a pontinha aqui do biquinho dela. Vou tentar ver se vai dar certo, pessoal, agora. Espero que dê certo, que fique bom. Vou pegar aqui nesse pontinho, fecho aqui a pipoca pela frente e arremato. Vou vir aqui na minha base, vou pular um ponto, vou vir no segundo e vou prender aqui em relevo, pegando a cordinha da frente, caso eu precise trabalhar os pontinhos escama. Vou vir aqui no outro ponto, novamente vou pegar em relevo. Então, venho no outro em relevo. Eu vou caminhar 3 pontinhos baixos aqui, ó, aliás, baixíssimos, perdão, pra poder dar altura e virar. Vamos ver, pessoal, como que tá ficando aqui do meu lado direito, ó, tá ficando assim. Perdão. Então, pessoal, tá ficando assim. Eu vou trabalhar mais algumas carreiras e ver se vai dar certo. Então, aqui agora, ó, eu prendi com um ponto baixíssimo. Vou virar o trabalho.
E vou tentar trabalhar aqui as pipocas agora desse outro lado, do meu lado direito. Então, aqui agora, eu laço aqui a minha agulha e desço aqui, ó, nesse espacinho da primeira corrente e vou fazer aqui uma pipoca. E vou observar se tá ficando bom o trabalho. Então, eu não sei, gente, qual vai ser o resultado, não sei se vai ficar bom, porque eu nunca fiz esse bico com pipocas, né? Eu tive a ideia de pôr as pipocas aqui, porém, às vezes a gente tem a ideia, mas na hora da execução acaba não dando certo, acaba não tendo o resultado aí desejado. Vou prender a minha pipoca, vou fazer 2 correntinhas. E aqui agora eu vou ver, eu acho que eu vou colocar 2 pipocas aqui no mesmo espacinho. Então, aqui eu venho, trabalho mais uma pipoca nesse espacinho. Vou fazer aqui novamente os 5 pontinhos. E vou observar se vai ficar legal aqui o trabalho, se não vai ficar estranho. Eu não sei, pessoal. Tomara que dê certo, porque eu já tô assim sem ideia do que tá fazendo nesse bico aqui da corujona, porque eu já tentei várias técnicas aqui, inclusive já tentei até o ponto alto em relevo e não ficou legal. Então, me veio a ideia aqui das pipocas, eu espero que dê certo. Prendi, vou fazer 2 correntinhas, vou vir aqui no próximo espaço de corrente. Vou trabalhar aqui novamente 2 pipocas, pra ver se vai ficar legal. De repente, aí vocês queiram tá fazendo da maneira tradicional, é só acompanhar lá no vídeo, tá? Da outra corujona, como foi que eu fiz o bico lá da maneira tradicional e tá fazendo aqui. Aqui eu vou tentar fazer isso aqui, esse relevo no bico, porque senão o biquinho vai ficar escondido no meio das peninhas, que no caso aqui é o ponto escama, né? Então, eu não sei, gente, se vai ficar bom, se não vai. Espero que fique muito bom esse bico, porque se não ficar bom, eu já tô assim, que nem eu disse, sem ideia do que tá colocando aqui pra dar certo. Ou talvez, se não der certo aqui também, se não ficar legal, o que eu posso estar fazendo é deixando aquela parte ali do corpinho, né, onde já tá sem ali as escamas, deixar sem. Então, aqui eu vou vir, vou pular aqui, ó, o primeiro, o segundo pontinho, venho aqui por dentro e pego com ponto baixíssimo, caminho mais um, pegando em relevo aqui pra deixar a cordinha na frente, e caminho mais um. Então, aqui agora eu vou abrir e vou olhar como que tá ficando aqui o meu bico. Então, assim, o meu bico, ele tá descendo aqui, ó, tá ficando assim. Então, aqui, pessoal, eu não sei se vai ficar legal esse bico aqui em pipocas, porque ele tem que estar mais altinho, né, o bico, pra se sobressair. Eu não sei, eu vou continuar fazendo aqui mais algumas carreiras e vou ver como que vai ficar aqui o resultado do bico nas pipocas. Então, eu vou continuar aqui pra mim ter uma ideia melhor de como que vai ficar o trabalho. Eu tenho que caminhar, aliás, eu tenho que trabalhar mais algumas carreiras. Então, eu vou vir aqui dentro desse espacinho e vou fazer aqui novamente as minhas pipocas. 2, 3, 4. Meu fio está enroscando. 4, 5. Vou fechar a pipoca pela frente, porque aqui eu estou do meu lado avesso. Vou fechar ela aqui, vou prender e vou fazer 2 correntinhas. Vou vir no mesmo espaço e vou trabalhar aqui novamente os 5 pontinhos altos pra tá... Deixa eu desenroscar aqui, pessoal. Enroscou todinho o meu fio aqui. Vou trabalhar os 5 pontos altos pra tá fazendo a outra pipoca e tá observando se vai ficar legal o meu bico assim em pipocas. Fecho pela frente. Prendo e faço 2 correntes. Vou vir aqui no próximo espacinho de correntes novamente.
vou fazer aqui 2 pipocas dentro desse espacinho. Então, eu vou seguir aqui em cada espacinho fazendo 2 pipoquinhas. E vou estar observando depois do lado direito como que vai estar ficando aqui o meu bico. Se vai dar pra deixar, se eu vou ter que modificar, o que que eu vou ter que fazer. Então, aqui, ó, 2 correntinhas. Venho aqui novamente no mesmo espacinho de corrente. Trabalho aqui os 5 pontinhos altos. Opa. E fecho pela frente. Então, vai ficando assim, ó, em cada espacinho eu tô tendo 2 pipocas. Tô fechando pela frente pra ficar certo lá do lado direito. E depois vou observar aqui se vai dar certo essas pipocas, como que vai tá ficando. Se não der certo, pessoal, eu vou ter que fazer uma modificação aqui de última hora e deixar aquela parte lá do corpo sem as escamas pra poder se sobressair o bico. Porque pra costurar por cima do ponto escama, eu tive aqui pensando, não vai ficar legal. Eu acho que vai ficar muito grotesco. Então, eu tô tentando inventar um jeito de fazer o bico se sobressair no meio das escamas, pra eu não ter que deixar sem as escamas lá naquela parte pra fechar todinho o peito dela, pra ela ficar mais bonita. Prendi, faço 2 correntinhas. Novamente, eu vou vir aqui. E vou trabalhar os 5 pontinhos altos. E vou fechar a pipoca. E vou observar do lado direito como que tá ficando. Vou fechar aqui pela frente. Vou prender e vou vir aqui na base. Vou pular aqui um pontinho, vou vir no segundo. E vou prender com um ponto baixíssimo. Vou virar o próximo ponto ao lado. Vou prender com um ponto baixíssimo. E mais um. E vou virar o meu trabalho do direito. Vamos ver como que tá ficando, pessoal, esse bico aqui nos pontos pipoca. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui e ver como que vai ficar esse bico dela. Então, assim, pessoal, o bico tá ficando alto por causa do ponto pipoca. Porém, não é o bico aí que eu gostaria de estar fazendo. Eu gostaria de estar fazendo um bico que ficasse todo perfeito, fechadinho. Mas, acho que não vai ter como, a não ser que eu deixe aquela parte ali do corpinho sem trabalhar as escamas e faça o bico tradicional. E deixo aquela parte ali no cru. Mas eu não quero deixar aquela parte no cru, eu quero preencher com os pontinhos escama, porque, ó, a hora que o pontinho escama se assentar, vai ficar bem bonito o trabalho. Então, assim, o ponto pipoca fica os buraquinhos aqui no meio, ó, tá? Mas a gente olhando de longe, eu acho que vai dar pra dar a impressão de bico. Então, não sei, vou trabalhar aqui mais algumas carreiras de ponto pipoca e vou ver o resultado final, qual vai ser. Então, aqui eu venho, prendi aqui, ó, com um ponto baixíssimo, laço a agulha e venho aqui dentro. Vou trabalhar aqui, novamente, as pipocas. Então, assim, eu vou trabalhar 2 pipocas aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 em cada espacinho aqui, ó, de corrente e volto mostrando. Então, aqui, pessoal, cheguei aqui, ó, na última pipoquinha. Vou pular aqui um pontinho, vou ver no segundo. E vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Então, aqui, pessoal, tem que observar, porque eu tenho que começar a diminuir a quantidade aqui de pipocas pra poder começar a formar o bico. Então, assim, eu vou começar agora a trabalhar de outra maneira pra tentar diminuir aqui o biquinho da coruja, tá? Então, assim, tá ficando altinho aqui, tá ficando meio em relevo, tá? Vai dar um efeito aí diferente no trabalho. E eu vou ver agora a parte de afunilar aqui o bico, porque aqui eu tenho que começar a diminuir pra dar certo aqui o bico e formar certinho
o biquinho aqui embaixo, tá? Então, aqui eu vou fazer mais umas 2 ou 3 carreirinhas pra ver se vai dar certo aqui o fechamento, tá? Pro biquinho formar, tá? E volto mostrando pra vocês. Então, aqui, pessoal, eu fiz mais uma carreirinha de pipoca, assim, ó. Eu prendi com o ponto baixíssimo aqui e caminhei aqui uma correntinha e comecei no espaço da corrente aqui a fazer uma pipoca, fiz uma pipoca em cada espacinho de corrente. Então, aqui é aquela parte onde eu não prendo mais nas laterais, né? No bico tradicional aí é assim. Então, aqui eu fiz uma pipoca dentro de cada espacinho e não duas, para acontecer a diminuição. Agora, eu vou virar aqui o trabalho e vou ver se vai dar certo agora essa diminuição do bico aqui das pipocas. Então, aqui eu fechei a minha pipoca, tá? Ela tá fechadinha. Eu vou vir aqui, ó, eu vou voltar pra trás, dentro desse espaço aqui de corrente, e aqui eu vou começar a trabalhar novamente aqui as minhas pipocas. Então, é assim que eu vou trabalhar aqui agora. Eu não vou prender mais nas laterais, pra tentar dar aquele formato lá embaixo do biquinho. Então, assim, pessoal, como eu disse pra vocês, eu não tenho peça piloto, tô inventando aqui e ao mesmo tempo gravando. Então, assim, acontece os imprevistos, de às vezes não dar certo, não ficar do jeito que a gente quer, tem que desmanchar. Acontece imprevisto aqui na hora dos vídeos, que não dá certo a edição. Então, assim, vai demorando o trabalho, sabe? Acaba que eu queria ter jogado já o final aí da Corujona há muito tempo pra vocês e acaba por esse motivo a gente atrasando o trabalho. Quando a gente tem peça piloto, que a gente já fez uma vez e sabe como que é, o trabalho vai embora, o trabalho rende, porque a gente já fez, a gente já sabe qual é o resultado do trabalho, quantos pontos empregar, onde, então o trabalho vai mais rápido. Agora, nesse caso aqui, que eu estou fazendo, criando e gravando, fica mais demorado. Então, assim, pessoal, aqui eu vou começar a diminuir as pipocas para ver se eu consigo afunilar o bico. Então, eu vou colocar uma pipoca em cada espacinho aqui de corrente. E lá no finalzinho, eu vou voltar da mesma maneira, diminuindo agora a quantidade aqui de pipocas, pra tentar afunilar aqui e dar certo o formatinho do bico. Porém, também, eu tenho que observar se o tamanho do meu bico vai ser compatível com o espaço que eu tenho no corpo da minha corujona, lá onde eu já trabalhei os pontos escama. Então, tudo isso eu tenho que observar. Se não der certo, pessoal, vai ficar complicado daí de eu estar montando aquela parte ali do corpinho. Então, eu vou trabalhar aqui mais essa carreira das pipocas e vou colocar lá e vou observar se vai estar compatível com o tamanho ali do espacinho que eu pulei para dar certo. Meu fio tá todo embolado para dar certo ali o fechamento do biquinho. Então, é complicado tá inventando as coisas e gravando ao mesmo tempo, porque nem sempre a gente tem o resultado que a gente gostaria de ter no trabalho. Às vezes tem que montar, editar vídeo de novo, desmanchar, gravar de novo. Então, por esse motivo que acaba atrasando aí o trabalho. Então, aqui meu fio embolou, vou desembolar ele. Então, aqui eu vou vir trabalhando as pipocas e fazendo a diminuição a cada carreira, mas eu tenho que observar se lá no meu corpinho vai ser compatível o tamanho aqui que tá ficando o meu bico, tá, pessoal? Porque se não tiver compatível lá com o tamanho, não vai dar certo. Então, assim, é difícil tá criando aqui, tá inventando as peças, mas eu faço isso de muito bom coração. Então, às vezes eu começo a gravar direto aqui, o que tá na minha cabeça, e às vezes não dá certo. Então, às vezes, aquilo que eu tô pensando, aquela determinada quantidade ali de pontos, não vai dar certo. Então, eu tenho que desmanchar, apagar todo o vídeo que eu já gravei e fazer a explicação novamente diferente, para vocês poderem estar acompanhando o que é que eu tô fazendo da maneira certa. Porque nem sempre eu consigo, já na primeira vez, colocar no fio o que tá na minha mente. Aqui o meu fio, ele embolou todinho, gente. Eu tive que cortar ele e fazer um nozinho, mas depois eu arremato lá do lado avesso e fica certinho.
Então, aqui eu vou tentar ver se vai dar certo aqui as pipocas, pra formar o bico aqui da corujona. Então, eu venho aqui, fecho, faço aqui uma correntinha, e aqui está ficando assim, ó. Ele tá dando o formato do bico, porém, eu tenho que medir lá no meu trabalho, pra ver se vai estar compatível aí com o tamanho. Então, aqui, pessoal, já medi a minha base aqui lá no meu corpinho, e vai dar certo. Então, aqui eu fechei a pipoca, eu vou virar o meu trabalho. E aqui eu vou contar, ó, quantas pipocas eu tenho. 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu continuar trabalhando dessa maneira, eu vou conseguir fechar e afunilar. Porque aqui eu tenho 7, se eu trabalhar uma pipoca em cada espacinho de corrente, eu vou conseguir diminuir aqui o meu biquinho e dar o formato que eu quero. Mas eu acho que a quantidade de carreiras aqui é que não vai dar certo lá no meu corpo. Então, assim, eu vou fazer uma pipoca aqui e vou tentar pular pipocas ali no meio pra afunilar mais rápido e assim eu ter o fechamento mais rápido do meu biquinho e tá dando certo no encaixe lá, porque eu já trabalhei os pontos escama. No caso, aí, se vocês quiserem fazer primeiro a parte dos olhos, deixa pronto o corpo, tá? E depois trabalhem aí a parte dos olhos pra poder ficar certinho aí o bico e vocês não terem essa preocupação, porque já preencheram ali, deixaram um espaço vago, vocês podem estar fazendo assim também. Vou fazer 2 correntes, vou vir aqui no próximo espacinho e vou fazer aqui ainda a minha pipoquinha aqui. Então, aqui eu faço a pipoca. E eu vou tentar diminuir aqui no meio pra afunilar mais rápido, senão não vai caber lá na minha parte ali da onde eu pulei aqueles pontos e deixei sem fazer o ponto escama. Pra fazer depois o ponto escama, né? Então, aqui eu vou fazer assim, eu vou pular esse espaço aqui, vou ver se vai dar certo, gente. Tem tudo isso também. Às vezes eu pulo e não dá certo, às vezes vai ficar um defeito aqui no meio. Então, é perigoso, vai ficar um buraco aqui, não vai ficar legal, mas vamos fazer aqui pra ver como que vai ficar. Eu acho que talvez eu tenha que deixar a diminuição mais pro final, pra não ficar, não dar defeito aqui no meio do trabalho. Ó, se eu pular um ponto aqui no meio, ele vai dar defeito, então eu não posso pular esse ponto. Eu vou deixar pra pular lá no final, bem lá no finalzinho. Aí, lá no finalzinho, eu vou tentar pular de uma maneira que dê certo. Vou pular no início, as pipocas do início, porque daí vai ficar melhor, não vai ficar com defeito aqui no meio do trabalho. Então, assim, sempre tem que observar o que o trabalho tá me exigindo, pra poder ter um trabalho certo. Aqui, se eu pular esse cordãozinho aqui e pular uma pipoca aqui, deixar sem fazer um cordãozinho de corrente, então, eu vou ficar com uma deformidade aqui no meio do bico, não vai ficar legal. Então, eu vou começar a tirar agora na outra carreira dos lados. Eu vou começar a pular uma pipoca de cada lado, pra poder dar certo ali o fechamento e caber lá naquela partezinha onde eu ainda vou trabalhar os meus pontos escama. Se vocês quiserem também, pode deixar sem o ponto escama ali naquela parte, tá? Vocês podem estar trabalhando os pontos escama da onde eu trabalhei o meu pra baixo, e aquela partezinha ali, vocês podem estar deixando também sem as escamas e tá encaixando o bico ali naquele lugarzinho, e aquela parte ali pode estar deixando também sem os pontos escama, mas eu acredito que não vai ficar muito legal. Então, assim, eu quero a escama cobrindo todinho o corpo da corujona. Então, por isso que eu tô aqui quebrando a cabeça nesse bico, pra tentar chegar nesse resultado de ficar legal. Então, eu vou trabalhar aqui minha última pipoca.
E aqui eu vou começar a diminuir mais ainda nas laterais, para poder ver se dá certo lá no final, do jeito que eu estou esperando aqui que dê certo. O fechamento aqui das pipocas, para ficar bem certinho o bico e ao mesmo tempo tá cabendo lá naquele espacinho. Então, aqui eu fechei a minha pipoca. Eu vou virar o meu trabalho. E agora, eu vou vir aqui, ó, eu vou caminhar com pontos baixíssimos nessa corrente, porque eu vou pular esse primeiro espacinho de corrente aqui, eu não vou trabalhar pipoca. E vou ver se vai ficar legal. Então, aqui eu venho, vou começar a trabalhar aqui, ó. Aqui, deixa eu ver. Vamos ver se vai dar certo, né, gente? Talvez não fique legal, talvez eu tenha que trabalhar da mesma maneira para ficar bom, para obter o resultado que eu quero. Talvez eu tenha que continuar descendo aqui, do mesmo jeito que eu estou indo, para poder chegar no resultado que eu quero. Então, assim, tem que ir fazendo e observando o trabalho mesmo. Ó, ele tá afunilando, tô conseguindo fazer ele ficar em forma aqui de bico, porém, agora eu vou pular esse espacinho de corrente aqui do início, pra tentar afunilar mais rápido, mas eu tenho que ver se vai ficar bom. Eu acho que vai ficar legal. Vamos tentar aqui e ver o que que dá. Então, aqui eu venho e faço outro ponto alto, faço aqui novamente os pontinhos altos. Fecho aqui a minha pipoca. Vou prender, vou fazer 2 correntinhas e vou vir aqui no próximo espacinho. Aí, pessoal, na casa de vocês, vocês podem seguir direto, tá? Sem ter que tá pulando esse pontinho aqui do início, que daí o resultado vai ficar mais legal, aí vai dar um efeito mais bonito. Eu vou pular pra ver se vai dar certo aqui o meu bico. Tem tudo isso também, às vezes não vai ficar um resultado legal. Então, aqui agora eu fecho e prendo. E vou começar na outra carreira, ó. Então, dos dois lados eu não tenho essa pipoca, tá? Então, eu vou tentar fazer assim, dessa maneira, vou seguir aqui do jeito que eu estou fazendo, pra ver se vai ficar legal. Então, aqui eu venho, ó, entro aqui dentro desse espacinho de corrente, e aqui eu vou fazer a minha pipoca. Então, aqui eu vou fazer agora a pipoca, um em cada espacinho aqui de corrente, uma pipoca em cada espacinho. E vou tentar chegar na diminuição aqui pra tá formando o bico aqui da coruja. Nunca fiz esse trabalho aqui de bico em ponto aqui em ponto pipoca. Nunca fiz, assim, nada parecido, nada diferente. Então, essa é a primeira vez que eu tô tentando aqui fazer um bico diferente pra poder acompanhar aqui o resultado aqui do meu ponto escama, porque é como eu disse, senão ele não vai se sobressair o bico aqui no meio das escamas. Então, ele estando um pouquinho mais altinho, ele vai aparecer e vai ficar bem legal no meio aí do corpo da corujona. Então, assim, vou fechar aqui pela frente. E aqui agora, eu prendo e sobrou apenas um espacinho. Sobrou apenas um espacinho pra eu tá trabalhando aqui, ó, a minha última pipoca. Então, aqui eu vou vir, nossa, gente, embolou tudo aqui o meu fio. Então, aqui eu venho, entro aqui, ó, nesse espacinho e faço aqui a minha última pipoquinha. Vamos ver se vai ficar legal essa última pipoca aqui. Às vezes nem fica bom. Se não ficar bom, eu já desmancho e deixo a finalização aqui só com 2. E vou fechar aqui e vou prender. E aqui eu já posso cortar o meu fio e arrematar, mas eu vou ver como que ficou. Então, assim, pessoal, sempre que eu vou trabalhando,
coisas que eu nunca fiz, igual aqui, esse bico da corujona mesmo aqui, pra mim é uma novidade, é uma coisa que eu tô fazendo pela primeira vez. Eu sempre tenho medo do trabalho não dar certo e perder vídeo, ter que gravar tudo de novo, que já aconteceu aqui na corujona. Então, assim, o bico, ele ficou assim, ó, ele veio e fez esse formato aqui. Então, eu acho, pessoal, que tá bom. Eu vou deixar assim, não tá como eu queria que tivesse, não cheguei no resultado que eu gostaria, mas é um jeito que eu tô encontrando de deixar o bico assim mais alto para não ficar escondido ali no meio dos pontos escama. Aqui, ó, eu vou trabalhar pontos escama aqui ainda. E aqui eu vou trabalhar, acho que ponto escama nesses cordãozinhos que ficaram até aqui, ó. Então, aqui vai ficar o pontinho escama assim, ó, vai tampar, bem tampadinho. E aqui agora eu vou passar uma carreirinha de pontinhos baixos para finalizar o bico e ver como que vai ficar. Então, aqui, eu vou cortar o meu fio e vou arrematar. E vou começar daqui pra cá uma carreirinha de pontos baixos. Então, aqui, pessoal, eu vou começar bem nesse início aqui, ó. Tá? Eu vou começar aqui. Eu vou pegar aqui, ó, bem no comecinho. E vou trabalhar aqui pontinhos baixos ao redor dos pontos escama, pra dar um acabamento mais bonitinho aqui no bico. Eu vou tentar fazer um acabamento melhor. Aqui, ó, eu vou vir pegando aqui meio que por trás aqui, ó, das pipocas, pra tentar dar um acabamento bonitinho aqui no bico e dar um resultado melhor. Então, eu vou vir aqui nas beiradinhas, ó, das pipoquinhas e vou trabalhando aqui pontinho baixo. Então, dessa maneira, eu consigo dar um resultado um pouquinho melhor no trabalho, consigo deixar ele um pouco mais bonitinho aqui o bico, tá? Vou pegando aqui nas cordinhas, ó, da beiradinha das pipocas e vou trabalhando aqui, ó, os pontinhos baixos, ó. Aqui eu venho meio que por trás aqui, ó, da pipoca, pego aqui, ó, e vou trabalhando aqui os pontinhos baixos. Então, eu venho com os pontinhos baixos e assim eu vou ter um acabamento mais bonito aqui do meu bico. Porque se eu deixar só na pipoca, não vai ficar assim tão legal. Então, eu venho fazendo aqui, ó, uma carreirinha de pontinhos baixos. Desembolar aqui o fio. Todo embolado aqui na minha parte da cabeça. Então, aqui eu vou trabalhando assim, ó, os pontinhos baixos, na beiradinha aqui do ponto pipoca, e vou deixar um pouquinho mais bonitinho aqui esse bico. Venho aqui, ó, pegando na beiradinha aqui da pipoca, pegar sempre duas alcinhas pra ficar mais firme. Venho aqui, ó, nas beiradinhas, com os pontinhos baixos, ó. Aqui está a última pipoquinha. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui nessa última pipoca. Venho aqui fazendo a volta dela todinha, ó, com os pontinhos baixos. Ela vai ficando assim. Venho aqui e desço aqui novamente com os pontinhos baixos. Então, aqui eu consigo dar um resultado um pouquinho mais bonito aqui, ó, no bico. Porque daí eu vou deixar ele bem certinho, ó. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que vai ficar, ó. Então, aqui eu já consigo observar que quando eu passo, ó, essa carreirinha de pontos baixos, o resultado é outro, tá? Ó, eu tenho um acabamento muito mais bonito. Então, o meu bico, gente, vai ficar assim. Caso vocês não tenham gostado, podem estar fazendo da maneira tradicional, mesmo que vocês não se importarem do bico ficar meio que sumidinho lá dentro das escamas, façam do gosto de vocês, tá? Caso queiram fazer o bico da maneira tradicional, é só acompanhar o outro vídeo da corujona que eu fiz, tá? Tá tudo lá. Então, aqui eu vou terminar os meus pontinhos baixos, vou terminar toda aqui a parte do meu olho e depois eu volto mostrando pra vocês como que tá ficando aqui a base dos meus olhos. Então, aqui, pessoal, olha como que ficou lindo o bico no meio dos pontos escama.
ficou assim, mais bonito do que eu tava imaginando. Eu consegui dar esse relevo aqui no bico com os pontinhos pipocas, porque assim eu não tive, assim, não deixei o meu bico afundado lá dentro, igual eu disse pra vocês, se eu tivesse feito o bico aí da maneira tradicional. Então, assim, ó, o ponto escama, ele é altinho, mas o bico também está em relevo, ó. Então, eu consegui deixar aqui, ó, esse diferencial, ó, no trabalho. Ficou muito legal, gente, muito legal mesmo. Mas, caso vocês não queiram tá fazendo assim, vocês podem tá fazendo o bico aí da maneira tradicional. Só que daí o bico ele vai ficar, se for só em pontos altos, igual no bico da outra corujona, ele vai ficar mais fundo do que o ponto escama. E assim, pessoal, os olhos vocês podem tá fazendo, tá? A base aqui dos olhos, seguindo lá o passo a passo dos olhos da corujona que eu já fiz. Vou deixar o link aqui na descrição. Vocês podem acompanhar o passo a passo todinho da parte dos olhos. Desde a costura, como que eu costurei aqui a volta dos olhos. Essa parte aqui, ó, onde eu trabalhei os cílios da coruja. Então, tudo isso aqui vocês vão encontrar lá naquele outro vídeo da corujona, tá? Onde eu tô explicando tudo isso aqui. Então, a base aqui dos olhos, como eu disse anteriormente, vocês têm que trabalhar a base, tá? As duas bases iguais, unir as bases aí com agulha de tapeceiro ou com aquela costura direta, tá? Mas lá no antigo vídeo da corujona eu explico certinho aqui o passo a passo. E as últimas carreiras é só vocês trabalharem, como eu disse pra vocês. Eu trabalhei aqui 9 carreiras, né? E a 10ª, 11ª e a 12ª foram os relevos, onde eu trabalhei aqui, ó, os pontinhos escama. Aqui, pessoal, na última carreirinha, ó, eu trabalhei o ponto escama, aqui, ó, tá? Bem aqui no finzinho aqui, ó, da carreira, eu não tinha mais relevos, mas eu trabalhei aqui, ó, como se eu estivesse fazendo um bico, igual aquele bico lá que eu fiz no tapete Jardim Secreto. Então, aqui eu acrescentei mais uma carreira, tá? E ficou assim. Aqui, pessoal, eu alinhavei, ó, eu nem costurei ainda, está só alinhavado, ó. Então, é aqui que vocês vão tá prendendo os olhos na base aqui do corpo, tá? Então, aqui, ó, eu tô com um alinhavo, que depois eu vou tá prendendo certinho, ó, tá tudo alinhavado de um lado e do outro, né? Depois que eu centralizei tudo aqui, costurei o meu bico, já tá costurado aqui o meu bico, eu vim alinhavando, ó, tá solto, como vocês podem ver, está só alinhavado aqui, ó, porque é bem aqui que eu vou tá fazendo a minha costura. A costura também aqui dos olhos, pessoal, eu tô explicando também o passo a passo no vídeo anterior. Lá vocês vão encontrar todas as explicações pra tá montando aqui a base dos olhos, a orelha dela, tudinho. A única diferença aqui é que eu trabalhei as escamas e o bico que tá diferente. Aqui atrás, pessoal, eu vou mostrar pra vocês, ó, está tudo alinhavado, eu não costurei ainda, ó. Isso aqui tem que ser tudo costurado, tá? Bem certinho, pra não ter perigo de soltar na lavagem. Então, lá no vídeo da outra corujona, vocês vão encontrar lá as explicações pra tá fazendo aqui essa parte, tá? Então, assim, pessoal, ficou bem bonita mesmo a corujona. Esse aspecto aqui de penas deixou, assim, um diferencial nela muito interessante. Eu gostei muito do resultado dela, achei que ficou muito bonita. Não ficou tão grande como eu queria, mas ela ficou muito bonita. Aqui eu vou acrescentar uma flor, que eu vou estar colocando aqui na orelhinha dela depois. Fica a critério de vocês, se vocês quiserem ou não. Essa parte aqui dos olhos, pessoal, na outra corujona eu fiz em verde. Aqui eu usei essa cor aqui, não me lembro o nome da cor, acho que é mostarda. Pra combinar um pouquinho mais aqui, ó, com o marrom mesclado, tá? Do corpo dela, mas vocês podem tá fazendo da cor que vocês quiserem, tá, gente? Então, assim, espero que vocês consigam realizar o trabalhinho aí na casa de vocês. Eu vou abrir ela no chão pra vocês verem como que ela ficou, pra vocês terem noção do tamanho dela. E desejo do fundo do coração que vocês consigam tá realizando o trabalho, tá, gente? Qualquer dúvida, qualquer coisa, me chamem no particular, que conforme o meu tempo dá aqui, eu ajudo a todos, tá? Eu não deixo de responder ninguém. Então, agora eu vou abrir ela no chão pra vocês verem como que ficou.
Então, assim, pessoal, ó, já coloquei a corujona aqui no chão e vocês podem observar pelo meu pé que ela não ficou tão pequena. Eu já medi ela aqui, ela tá com 1,20 m por 1,05 m, tá? 1,20 m contando da cabecinha. Então, se eu for medir lá da orelha, tá dando um pouquinho mais. Então, assim, pessoal, ó, ficou bem legal. A paçoca tá aqui, ó. Essa é a paçoca. Fala oi pro pessoal, paçoca. Oi, pessoal. Aqui todos os meus bichos são assim. A gente começa a gravar e eles já ficam todos querendo ser garotos propaganda aqui do tapete. Ei, paçoca, vai deitar e rolar na minha corujona, né? Já tá rolando na minha corujona, né? Então aqui, pessoal, ó, ficou bem legal esse trabalho aqui, ó. Que parece aqui, que lembra borboletas. Deu um diferencial aqui, ó, no trabalho. Ficou bem legal. Ela não ficou, na verdade, tão grande quanto eu queria. Porque, como eu disse, aí o fio ia estar demorando e tudo mais. Então, acabei que terminei antes, né, do previsto, do que eu queria estar fazendo. Mas ela ficou muito legal, gente. E a paçoca não para de rolar na minha corujona. Já deu, né, paçoca? Paçoca. Então, assim, ó, ficou bem legal mesmo. Pra vocês estarem colocando na sala, no quarto, onde vocês colocarem aí, vai ficar muito legal a corujona, vai dar um destaque. Deixa eu tirar a paçoca daqui. Então, assim, gente, ó, ficou bem legal a corujona, espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham gostado aqui do resultado da corujona. E qualquer dúvida, pessoal, pode me procurar aí no grupo, tá? No SOS, se vocês quiserem se inscrever aí no grupo, tá participando do SOS Crochê, do Maravilhas em Crochê, deixe nos comentários aqui que a gente vai estar adicionando. Então, aqui, ó, eu finalizei a minha corujona real, com um aspecto aqui de penas. Consegui chegar bem próximo aqui da realidade do corpo da coruja, como eu tava querendo aí, uma coruja que parecesse assim, que tivesse penas. Então, tá aqui, gente, a corujona real, que não ficou tão corujona, né, por conta aí dos fios. Eu queria ter deixado ela um pouco maior, mas tá aqui, ó. Então, essa aqui é a corujona real que eu deixo aqui pra vocês. E qualquer dúvida, como eu disse, me procurem aí que eu estarei sempre aqui pra estar ajudando, tá, pessoal? Beijo no coração de vocês. Obrigado a todos os amigos aí pelo carinho de vocês. Que Deus abençoe vocês. Beijo no coração de vocês, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.